através de um ato de bondade e generosidade. Estamos vivendo a série Generosidade e hoje, em especial, eu quero falar sobre generosidade sim, egoísmo não. Você pode repetir isso comigo? É tão fácil de dizer. Vamos juntos? Bom, nós vamos escolher de que lado não vamos ficar, porque tem uma luta travada aqui. Leia comigo a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 12. Você vai acompanhar a leitura que está chegando. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1. Já está no 2 ali. Estão mais adiantados do que eu. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde havia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. Como que era o perfume, querido? Como que era? Caro. Diga comigo, caro. Então, ela pegou um perfume caro e ela então derramou aos pés de Jesus. E enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. E não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa noite mais uma vez. Deixa eu primeiro compartilhar com você, talvez a partir de hoje, depois de 2 mensagens que foram mais introdutórias, aonde eu estava ali ainda me encorajando no vou, não vou, prego, não prego, faço ou não faço. Só para que você tenha uma ideia, essa série de mensagens está dentro do meu coração desde o ano passado, e eu venho relutando com isso, e não tem sido fácil para mim chegar até aqui. E eu digo para você que eu vou contar muito com as suas orações. Eu vou depender muito e que você acredite que eu preciso da sua oração. Eu sou um pastor só dessa igreja já há quase 25 anos e já quase 30 anos de ministério, mas eu tenho um problema terrível. Eu tenho muita dificuldade de mencionar dinheiro. Depois de muito tempo eu resolvi fazer ofertório nessa igreja e falar sobre oferta, e falar sobre os dízimos e mencionar então uma campanha baseado, fundamentada em finanças, em dinheiro. Eu disse, meu Deus, como? Isso é uma agressão para o meu ser, para minha alma, para minha estrutura. Eu não sei fazer isso, eu não dou conta de fazer isso. Você não imagina, eu estou em batalha há meses, tentando fugir disso, domingo após domingo, e o coração ardendo cada vez mais. E Deus tem me provado, Deus tem me encurralado e dizendo, se essa igreja vai multiplicar, se essa igreja vai conquistar alguma coisa, ela precisa compreender a minha palavra. Ela precisa compreender o que significa a fidelidade, o que significa generosidade. Porque é a partir daí que eu quero multiplicar. E é dessa maneira que eu quero gerar na vida da igreja, de cada pessoa. Mas aí, irmãos, entrou uma outra situação. Deus teve que tratar comigo também, e eu tive que me tratar, até chegar até aqui, até chegar esse momento. Algumas coisas precisaram ser definidas dentro de mim, algumas posturas precisaram ser tomadas, para que eu tivesse a autoridade de estar aqui. Generosidade, irmãos, é uma luta dentro de nós. Nós precisamos reprogramar a nossa vida, precisamos aprender de Deus. Precisamos, então, ser levados e conduzidos pela vontade do Espírito Santo. E Deus tem tratado tanto, falado tanto comigo. Ao decorrer desses meses, centenas e centenas de páginas lidas, dezenas e dezenas de horas empenhadas nessa série de mensagens, paralelamente a tudo que eu tenho vivido no ministério. Durante madrugadas e incontáveis horas, eu tenho investido ao entorno de me aprofundar e compreender e receber de Deus o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para o meu ministério, o que Ele quer para a vida dessa igreja. E eu chego assim aqui, dessa maneira, dizendo àquelas pessoas que nos visitam, você que é um visitante aqui, que eu estou morrendo de medo que você imagine, entrei em mais uma igreja dessas que só pede dinheiro, desse pastor que só fala de dinheiro.
Mas estou aqui acreditando que você vai receber de Deus uma direção tão clara, tão direta, para que você compreenda que a série de mensagens vai falar de dinheiro, mas não é sobre o dinheiro, ela vai tratar do coração. O que Deus quer, na verdade, é tratar do coração. E Deus não tem nenhum problema que você possua coisas. O problema de Deus é que as coisas lhe possuam. Então o tratamento de Deus para nós é nos libertar. É exatamente nos desprender do que é financeiro. Nos liberar das questões que tangem o nosso desejo de ter. Para que possamos viver uma vida para ser. Livres para ser bênção, para ser instrumentos. Para tocar na vida das pessoas com generosidade e amor. Uma igreja viva que vive Jesus na expressão dos seus dias. E então nós estamos diante de uma história extraordinária. E uma história muito contundente, porque não é uma história, são duas. São duas histórias simultâneas. Concomitantemente nós temos duas personagens, nós temos duas realidades, nós temos dois corações. E esses corações estão em choque. E essas realidades, elas são contraditórias, elas são contrárias. É um coração generoso e um coração egoísta. Por isso o tema da mensagem é generosidade sim e egoísmo não. Maria revela o tipo de coração que desconsidera todas as coisas para alcançar apenas uma. Maria revela um coração que renuncia tudo que tem, desejando apenas ter mais uma coisa para oferecer para Jesus. Sabe, eu gostaria tanto, eu precisaria tanto que o Espírito de Deus me ajudasse agora a fazer chegar no seu coração o que chegou no meu. Que você entendesse da mesma maneira como eu entendi e recebesse o que eu recebi quando eu li essa frase que eu mesmo escrevi. Depois de entender o que Deus estava traduzindo, colocando no meu coração, eu fiquei questionando se não era necessário parar de pregar aqui, porque eu entendi o que Deus quer dizer. Quando eu olho para Maria, um gesto tão profundo, tão extraordinário, tão contundente, de unção, de poder, de amor, e eu vejo que ela desconsidera todas as coisas que ela tem, para que pudesse então alcançar e se concentrar em apenas uma. Talvez seja esse o grande dilema, o problema da nossa vida. Nós não conseguimos nos desprender de todas as coisas para considerar o valor apenas de uma. Não entendemos que só há valor em uma, e porque o nosso coração anda tão dividido, em tão conflito, nós estamos tão perdidos entre o que vamos fazer, o que vamos priorizar, aonde vamos investir e onde está o nosso foco, que nós não conseguimos ser como Maria, ter um coração generoso para nos desprender de todas as coisas em favor apenas de uma. A mais importante, a mais necessária de todas. O amor de Maria é o tipo de amor que renuncia tudo que tem, desejando apenas ter mais uma coisa para oferecer. Sabe, a disposição de um coração que ama Jesus e que adora Jesus de uma tal maneira que ela está disposta a se desprender de todas as coisas que ela tem para ter apenas mais uma para oferecer para Jesus. Então eu quero dizer a você que o coração que ama é um coração que exige. É um coração que exige uma demonstração. Nós estamos diante de uma mulher que não apenas se permite conhecer a Jesus, uma mulher que não apenas se permite estar com Jesus e receber Jesus, mas uma mulher que exige do seu coração, exige do seu ser uma entrega maior. Eu gostaria muito que você sentisse no seu coração o desejo de não apenas essa noite estar aqui, que não houvesse conforto no seu coração, que não houvesse bem-estar. Eu quero muito que você não se sinta bem nessa noite. Eu quero muito que haja dentro de você um incômodo, uma angústia. Eu quero que alguma coisa esteja espetando você, para que você diga: eu não posso mais na minha vida apenas me satisfazer por estar diante de Jesus, por conhecer a Jesus, ouvir a Jesus, adorar a Jesus, se eu mesmo não puder demonstrar de uma maneira onde eu possa considerar que todas as outras coisas devem ser desconsideradas, para que eu possa valorizar uma coisa só. Se dentro do meu coração não houver uma disposição de eu desejar mais do que tudo, oferecer o que eu tenho para Jesus, para honrá-lo.
coração generoso de Maria, então, derrama aos pés de Jesus, não apenas alguma coisa que ela tinha. Para pensar nisso. É generosidade. Nós não estamos falando apenas de uma oferta, mas de um coração generoso. E o coração generoso de Maria, ela se derrama aos pés de Jesus, e derrama aos pés de Jesus não apenas alguma coisa que ela tinha, mas tudo o que ela tinha. Eu estou falando de uma oferta diferente, eu estou falando de um outro nível de adoração. Eu estou falando de um coração verdadeiramente generoso, que não está dando algo que tem, mas está dando tudo que tem. Isso define, isso determina a verdadeira adoração, a verdadeira entrega, o verdadeiro derramar diante do Senhor. Um Deus que tem tudo, então Ele não está interessado com alguma coisa que você tem. Ele não precisa de nada que você tem. Ele precisa de tudo que você tem, porque tudo que você tem representa o seu ser, a sua vida, o seu coração. Maria derramou mais do que perfume caro. Era caro, a Bíblia diz que era caro. Não é uma presunção, não estou presumindo, aliás, que o perfume era caro. A Bíblia diz que era caro, mas muito mais do que um perfume caro, ela derrama a sua vida. É de fato uma expressão de valor e não de valores. Não se derrame se você quiser um critério hoje nessa noite, para se derramar na presença de Deus, para se derramar a Jesus. Eu quero te pedir, não se derrame através de nenhum instrumento em que você possa mensurá-lo. Não utilize um controlador, não utilize um conta-gotas. A palavra aqui diz que Maria tinha um vaso e ela quebra o vaso. Quem consegue controlar quando o vaso quebra? Quem consegue reter? Quem consegue segurar? Quem consegue manter dentro do vaso depois que ele está quebrado? Ainda se você se arrepender, ainda que você diga, foi demais, já foi, mas a decisão dela foi quebrar. Não foi um descuido. A Bíblia não diz que acidentalmente, enquanto ela se prostrava aos pés de Jesus, de repente escorregou da sua mão e o vaso partiu, o vaso quebrou. Mas a Bíblia diz que ela quebra o vaso. É uma entrega intencional. É alguém que não está medindo, mensurando quanto vai dar. Ela já pressupõe no seu coração que ele merece tudo. Então a decisão dela é tudo. Eu vou entregar tudo para ele. Você só tem uma vida, querido. E eu contei. Eu queria fazer um mistério maior, para dizer uma coisa que você nunca ouviu na vida, para surpreender você hoje. Eu gostaria de desestabilizar você com uma notícia que você nunca pensou, nunca imaginou. E de repente vai ouvir hoje aqui de primeira vez que você só tem uma única vida para viver. E que essa vida que você tem para viver, que é única, ela tem um prazo de validade, tem um prazo limitado. E você, para piorar a sua situação, você não sabe qual é o prazo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos. Mas a minha grande pergunta para o seu coração hoje é: que oferta é essa? Que oferta é essa? Tão cara, que você tem, para economizá-la, para não derramá-la, para não entregá-la, toda ela para Jesus. Que oferta é essa que você tem? Tão cara, que você presume que deve de racionar, economizar, administrar, fazer uma gestão dessa entrega, pouco a pouco, quem sabe para que dure o ano inteiro. Querido, hoje eu quero pedir a você, entregue tudo, entregue-se completamente para Jesus. A única maneira de nós partirmos daqui para lá e continuarmos andando com Jesus, servindo a Jesus, de um coração que ama e que generosamente reconhece Jesus como digno de ser adorado, digno de ser amado, é quando nós quebramos o vaso e não retemos, não consideramos que Ele não mereça mais do que tudo, tudo entregarei a Jesus. Agora, uma coisa que eu não entendo: por que o Judas se incomodou tanto? O perfume não era dele, o dinheiro não era dele. Bom, eu sei que você conhece a história junto comigo, coisa e tal, mas a gente vai fazer de conta que vamos descobrir agora. Vamos esperar um pouco até chegar lá e vamos tentar viver essa história como se fosse da primeira vez. E agora eu quero lhe dizer, querido, que isso vai trazer um pouco de entendimento
e vai fazer um pouco de sentido a vida. A vida que a gente vive e alguns momentos que nós experimentamos no nosso dia a dia. Essa atitude de Judas, essa contestação de Judas, esse protesto de Judas, essa objeção, conforme diz a palavra de Deus que ele faz, é uma demonstração da nossa experiência de vida. Demonstra que onde quer que haja generosidade, aonde quer que haja um coração generoso, aonde quer que haja um gesto de amor e de expressão de generosidade, sempre encontrará o egoísmo lutando contra, em resistência para tomar o controle. Sempre que você decidir, sempre que você desejar, almejar ter um coração generoso e fazer um gesto generoso, você vai viver uma objeção imediata, dentro de você, fora de você, seja na terra, seja numa opressão espiritual. Você vai viver um dilema, você vai viver uma guerra, porque o egoísmo vai entrar. Quando entrar numa decisão de generosidade, vai entrar também uma rivalidade. O egoísmo não quer permitir, não quer ceder nada que honre a Jesus, nada que represente a semelhança de Deus, que é um Deus generoso. Tudo que expressar a semelhança de Deus na terra, haverá um impedimento, porque o egoísmo quer tomar o controle. Cada um de nós precisa dar uma olhada para o seu próprio coração. Cada um de nós precisa fazer uma investigação do seu interior e fazer uma pergunta: eu sou generoso ou eu sou egoísta? O que define a minha vida? Eu espero muito que você seja confrontado com Deus, como eu tenho sido confrontado com Deus, porque não basta a cada um de nós apenas pregar a palavra, conhecer a palavra, andar com Jesus, conhecer a Jesus e ser de Jesus. Nós precisamos ter um coração semelhante a de Jesus. Então veja, Judas finge. Ele é um fingido, ele finge apenas estar preocupado com os outros. Será que isso dá em gente? Será que isso dá em crente? Que usa argumentos espirituais, que usa talvez a própria Bíblia, para defender uma tese e estabelecer uma argumentação acerca de alguma coisa, quando na verdade pensa em si mesmo, pensa no seu egoísmo, pensa no que ele mesmo quer, e não exatamente no que ele diz que pensa. Uma pessoa egoísta sempre vai encontrar bons motivos para não ser generosa. E o Judas está usando aqui os seus argumentos, são argumentos fortes. Ele fala dos pobres, ele vai tentar cogitar algumas causas que mereceriam a aprovação, o aplauso, a concordância das pessoas que estão ao redor. Foi isso que o Judas fez, quando ele disse: não gaste esse perfume caro em Jesus. Ele não derrama nada, ele não entrega nada, ele não dá nada. Mas ele recrimina o que a Maria está fazendo. Todos nós, irmãos, nós somos fadados a fazer essa mesma coisa. A gente tem opinião acerca do que os outros estão fazendo, e muitas vezes nós mesmos não estamos fazendo. E se você não está oferecendo ao Senhor o seu melhor perfume, não recrimine quem está. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Há pessoas que estão num nível muito mais alto do que eu, de fé, de amor, de gratidão, de serviço, de sinceridade. Mas parece que nos incomoda, às vezes, quando a gente olha alguém que deveria nos inspirar, com um ato de generosidade, um ato de amor que deveria encher o nosso coração de generosidade também, nos inspirar a ser semelhante, mas parece que nos incomoda, e nós temos que de alguma maneira recriminar e criticar o que os outros estão fazendo, porque nos incomoda, porque nós não fazemos, nós não temos, nós não estamos derramando. E se você não está oferecendo ao Senhor o seu melhor perfume, não recrimine quem está fazendo. Somente os que deixam o Senhor trabalhar em suas vidas são aptos a trabalhar para Ele. Sabe, se você quer trabalhar para Jesus, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Se você não deixar Jesus trabalhar na sua vida, alguma coisa vai dar muito errado. O Judas estava lá, ele andava com Jesus, ele fazia parte de um grupo de discípulos, apóstolos. Ele fazia parte então dos mais íntimos, mas ele nunca deixou Jesus trabalhar na vida dele. E ele nunca de fato pôde trabalhar para Jesus, e no final das contas ele vai trabalhar para o inferno. Ele vai trabalhar para o diabo.
E quando nós não permitimos que Jesus trabalhe em nossa vida, nós não somos capazes de trabalhar para Jesus. E a primeira coisa que eu preciso fazer é me converter. O meu coração tem que se converter para Jesus, para que eu possa trabalhar para Jesus. Talvez algumas pessoas do seu relacionamento vão achar um absurdo você estar se tornando um crente, ter se tornado um crente. A sua dedicação, o seu zelo, a sua fé, o seu empenho, a maneira como você tem se dedicado a entregar o seu dízimo, a sua oferta, dedicar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, a maneira como você tem vivido. Algumas pessoas que estão ao redor vão achar um absurdo isso, um desperdício de vida. Eles não entenderão que você está derramando toda a sua vida, o melhor da sua vida, o melhor perfume que você tem. Mas não espere que eles aplaudam, não espere que eles entendam, não espere que eles não te critiquem. O cristão comprometido com Deus, ele vai ser criticado. O cristão comprometido com Deus, ele vai ser mal compreendido. Não importa se vai ser dentro da sua casa, não importa se vai ser nos seus vínculos de relacionamento, ou mesmo dentro da igreja. Mas o cristão comprometido com Deus, com o evangelho, com a palavra de Deus, com o serviço, a obra, o reino, vai ser mal compreendido. E você tem que estar disposto a entender isso, a viver isso, e não parar de derramar, não parar de se entregar e ofertar ao Senhor, porque para muitos o valor está no perfume dentro do vaso. Para muitos cristãos parece que um orgulho ter um perfume aqui. E dizer, olha, esse perfume aqui, ele é caríssimo, eu estou guardando ele para uma ocasião especial, para um momento especial. Para alguns irmãos, valor é ter um perfume dentro do vaso. Mas para nós não, nós compreendemos muito bem que precisamos ir além. Ir além é quebrar o vaso, ir além é derramar o perfume. Isso significa ir além. Não fique aonde você está, não pare nesse estágio, vá além, quebre o perfume. Não apenas tenha um perfume, não apenas seja um perfume. Não se sinta satisfeito onde você está, não se sinta satisfeito com o que você tem, não se sinta satisfeito até onde você já foi, não se sinta satisfeito. Perca a sua fome, se for necessário, perca seu sono, inquiete a sua alma, se angustie, sofra, enquanto você não entender de Deus de que maneira você pode se derramar de uma maneira que o glorifique. Então tenha fome é de Deus, tenha sede é de Deus, porque então Ele vai saciar a sua alma. A unção do Espírito Santo já está em você, você acredita nisso? Você é um vaso, e a palavra de Deus diz que dentro de você contém a excelência do poder de Deus. Então, igreja, eu tenho algo a dizer a vocês, que tem o conteúdo do Espírito Santo aí dentro. Eu preciso dizer a você que é um vaso, a você que recebeu o Espírito Santo, a você que recebeu essa virtude, a excelência do poder de Deus. Pare de orar. Pare de orar e pedir ao Senhor que derrame poder sobre você, porque o poder já está dentro de você. O que está faltando é uma decisão. Quebra o vaso e libera o poder. Viva o poder, experimente o poder, não retenha o poder, porque o azeite já foi derramado e ele não vai parar enquanto houver um vaso. Esvazie o vaso, que haverá uma multiplicação. Seja generoso, use o seu conteúdo e ele vai te encher sem parar. Enquanto o seu coração estiver disposto, disponível, o azeite vai derramar e você será uma bênção. Vai multiplicar o poder de Deus, aleluia. Generosamente se derrame, para que esse poder de Deus se manifeste. A gente fala tanto da manifestação do poder de Deus, é tão simples. Todas as vezes que eu derramo meu coração, o poder de Deus se manifesta. E a gente fica assim, né? Parado aqui, tipo assim, marquei um encontro, será que ele vem hoje? Eu tenho um encontro com Deus, será que ele vem hoje? Será que vai dar um frio na barriga, coisa e tal? Basta você derramar o seu perfume, o poder de Deus se manifesta, ele já está dentro de você. Quem já recebeu o Espírito Santo não tem que esperar um encontro marcado.
Ele já habita em você, você já é habitação. Não há nada que Deus precise fazer, é você que não entendeu o que você tem que fazer. Ao derramar da sua vida, ao derramar do seu espírito, do seu coração e do seu vaso, flui o perfume, manifesta-se o poder de Deus. Mas para alguns será um desperdício, mas para nós será a glória. O que para muitos é um desperdício, para nós é a glória. É uma glória servir a Jesus, é uma glória andar com Jesus, é uma glória proclamar o nome de Jesus, é uma glória a intimidade da comunhão, é uma glória servir, é uma glória viver em comunhão, é uma glória viver na presença do Senhor Jesus. Então derrame, porque muitos podem não entender, mas você vai entender o que significa se render a Ele. Quando eu olho aqui para essa história, eu vou tentar pensar agora sobre a minha perspectiva humana, só para depois a gente dar uma virada nessa história aqui. Porque tem algumas coisas que algumas pessoas estão chegando aqui e talvez não tenham discernimento ainda. Porque se você foi observador, a Bíblia vai dizer então que, em primeiro lugar, o Judas cuidava da caixa. Ele era o tesoureiro do grupo. E a segunda coisa que diz no mesmo texto, que ele era ladrão. Faz sentido? Eu tenho que pensar nessas coisas. Eu tenho que pensar que tem gente chegando aqui de primeira vez e que ouviu essa história e assim, está esquisito aí. Eu bem que sabia que é da igreja dos crentes. Agora veja, querido, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar. Eu quero que você entenda que o negócio de Jesus não é o dinheiro. Nunca foi, nunca será. O negócio de Jesus é o coração. E quando você fica inquieto diante de uma questão como essa, Jesus sabia. Jesus sabia da fraqueza do Judas. Jesus sabia do egoísmo que ele tinha. Jesus sabia do coração avarento. Mas deu a ele o caixa para ele tomar conta. Vai entender. Como que ele dá essa responsabilidade para alguém que não está apto para essa responsabilidade? Agora esquece do Judas e pensa em você. Deus sempre vai tratá-lo na área da sua fraqueza. Deus sempre vai confrontar a sua vida na área da sua fraqueza. Porque a única maneira de você alcançar êxito na sua vida é superando as suas fraquezas. Então hoje talvez eu esteja falando com alguém aqui que tem problema com paciência. E se você estiver disposto a ser tratado por Deus, Deus vai te dar coisa que te irrita para tratar a sua vida na área da paciência. No caso do Judas, o problema do Judas é que ele era avarento e egoísta. Então Deus colocou o dinheiro na mão dele, porque Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos tratados. E ninguém vai ser curado longe do seu problema, longe de uma confrontação, longe de um enfrentamento, fugindo de um enfrentamento. E Jesus, Ele nunca vai me tirar de uma situação, Ele vai me colocar diante dela, mas Ele vai andar comigo. E o Judas andava com Jesus. Então veja, cada um de nós, inclusive Judas, todos nós temos a oportunidade da cura, a oportunidade da libertação, do aprendizado, da superação e de vencer. Quantas coisas você precisa superar para que o seu coração seja um coração generoso. E agora então, quem sabe, nesse momento em que nós estamos sendo tratados por Deus pela generosidade, Deus vai colocar criança na sua frente carente, Deus vai colocar uma família carente, Deus vai colocar pessoas que não apenas precisam de dinheiro, Deus vai colocar pessoas que precisam de amor, de afeto, de oração. Deus vai confrontar você com um negócio que é mais caro que o dinheiro. Deus vai exigir o seu tempo. Artigo de luxo, tempo. Dedicar tempo a alguém, para ouvir alguém, ajudar alguém, apoiar alguém, é um ato de generosidade. Sabe quando a gente diz não tenho tempo para nada, não tenho tempo, não consigo de jeito nenhum?
E de repente Deus vai te confrontar dizendo: você quer ser generoso? Tá aqui alguém para você cuidar. Vai dedicar algumas horas da sua vida para abençoar alguém. No caso de Judas foi o dinheiro para confrontá-lo, para tratá-lo, para curá-lo, para libertá-lo. Sabe por quê, queridos? Para todos nós também, o dinheiro é um teste. Nós somos testados muito mais do que nós imaginamos por causa do dinheiro. Na verdade, você está sendo testado pelo dinheiro o tempo todo. Nós temos que definir o que vale para nós. A questão do dinheiro é que quando eu tomo decisões ao entorno do dinheiro, eu preciso determinar valor, não valores, valor, significado, importância, prioridade. O que significa para mim o reino, o que significa para mim Jesus, o que as pessoas significam para mim. E o teste do negócio é o dinheiro. Porque nós valorizamos o dinheiro. E aí conseguimos provar de fato o quanto amamos, o quanto nos importamos e o quanto as coisas significam. Nós só investimos dinheiro nas coisas que consideramos de valor. Para mim pode ser uma besteira, para mim pode ser não vale nada, mas para você significa muito, então você investe naquilo. O dinheiro é um teste maior do que você imagina. Quando Deus trabalha com dinheiro na sua vida, Ele trabalha com o seu valor, a sua prioridade. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 16, versos 11 e 13. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe, querida, as suas ofertas falam muito sobre o nível de gratidão que você tem a Deus. As suas ofertas falam muito sobre o nível da honra e do amor que você tem a Jesus. Os seus gastos determinam e definem o que é verdadeiramente importante para você nesta terra. Eu vou falar uma coisa talvez surpreendente para você, mas o seu extrato bancário, ele determina em muito, revela em muito a sua vida cristã. E sabe que se isso é uma verdade, quem sabe durante muitos anos da nossa vida, nós nunca fizemos uma avaliação da nossa vida cristã pelo nosso extrato bancário. Nós nunca consideramos a possibilidade de olhar para a minha conta e as saídas dela para eu considerar o quanto eu tenho priorizado o reino de Deus e o quanto eu tenho vivido a compaixão e o amor por intermédio das minhas finanças. Se elas são um teste para a minha vida, se elas são uma expressão que provam o que eu considero de valor, de importância, para saber quem você adora. Deixa eu ver você no seu trabalho. Deixa eu ver você e ouvi-lo na sua escola, na sua faculdade. Deixa eu conhecê-lo através dos seus relacionamentos. Deixa eu saber como você é em casa. E deixa eu saber como você consegue o seu dinheiro. E como você guarda o seu dinheiro. Como você administra o seu dinheiro e gasta o seu dinheiro. São expressões que determinam quem nós somos através da vida. Nós não descobrimos o cristão que nós somos no dia de domingo. Nós descobrimos o cristão que nós somos vivendo a vida. Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa. Quando nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, fazemos nossos investimentos. Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Sabe onde está o seu coração? Aonde você coloca o seu dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre o coração. Aonde estiver o seu tesouro, está lá o seu coração. E a palavra de Deus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Eu acabei de ler. Você vai amar um e odiar o outro. E se o seu coração estiver no dinheiro, nas riquezas, você não amará a Deus. E quando você entender que não se trata de dinheiro, mas se trata de valor, você será liberto para viver uma vida generosa.
Você será liberto para servir a Jesus, valorizar a Jesus, priorizar a Jesus e o reino. Multiplique vivendo a generosidade. Mas quem não vive generosidade está com a vida travada, engrunhada. Está com a vida parada. Está com a vida retida, limitada, impedida, inviabilizada. Eu podia usar muitos adjetivos para dizer que não anda. Você está se iludindo, achando que a sua vida vai multiplicar. Não vai, não vai. Se o seu coração não for um coração generoso, que ama o quem merece ser amado, o amado da sua alma, se o seu coração estiver no dinheiro, a sua vida está travada. Então é necessário, é libertador viver a generosidade, o amor de Deus revelado na sua palavra. Judas queria tomar tudo para si, para poder fazer o seu reino. Que coisa terrível. O Judas tinha uma causa pessoal, um reino pessoal, e ele queria tomar tudo para si, para fazer o seu reino. Mas Maria, ela estava disposta a dar tudo de si, para fazer o rei, aleluia. Você precisa entender, não é você, é Ele. E a sua vida, a sua devoção, as suas forças, a sua dedicação, tudo é em cima dele, para fazê-lo rei. A expectativa de Maria estava no que podia oferecer, mas a expectativa de Judas estava naquilo que ele podia ganhar. Que tipo de relação diferente? Eu disse para você que são dois corações contraditórios, contrários. O coração generoso e o coração egoísta. O coração generoso da Maria, ela está interessada no que ela pode dar para Jesus, oferecer para Jesus. Mas Judas estava atrás do que ele podia ganhar e tirar e reter e obter para ele. E essa diferença entre um coração generoso e um coração egoísta. Agora Mateus destaca a quantia pela qual Judas vai vender a Jesus. E é importante que você saiba, a decisão de Judas se deu, descrito no Evangelho, nos Evangelhos, que após a entrega do perfume, após o derramar da oferta, quando o Judas ficou indignado com aquele gesto, ele sai dali decidido a trair a Jesus, a vender a Jesus. E ele vai negociar, através de um ato de traição, a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. Ele vende Jesus por dinheiro. Amados, a vida tem o seu próprio modo de revelar o que realmente nós somos e quais são as verdadeiras motivações dentro do nosso coração. Disse Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 15: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O Judas está botando para fora o que ele tinha. O que ele disse ali naquela hora era uma mentira. Por que essa oferta e esse perfume não foi vendido e não foi negociado para dar aos pobres? Mas a Bíblia diz que era mentira. A intenção dele era roubar aquele dinheiro. Aí chega um momento onde a vida revela a verdadeira intenção de um coração. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O que há lá dentro do egoísmo gera um fruto de traição. O que há na cobiça gera um fruto de mentira, de engano. Agora veja, a mesma situação que abre uma oportunidade para uma manifestação generosa de amor é a mesma ocasião e a mesma situação que manifesta um coração egoísta e avarento. Não é a vida, não são as situações nem as circunstâncias, é o seu coração que determina o que vai acontecer. E a resposta de uma mesma situação depende do que você tem dentro do seu coração. Porque o homem mau, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Quando os valores mudam, quando os valores do nosso coração se alteram, quando o diabo semeia valores, perverte valores, você não percebe mais o valor da adoração. Você não percebe mais o valor de Jesus. Quando você perde os valores, e Judas diz, que desperdício pegar esse perfume caro, tão caro, e jogar ele fora.
Veja, a Maria está adorando a Jesus, está entregando a Jesus, está honrando Jesus, ungindo Jesus. E o Judas do lado de fora está dizendo: que desperdício jogar fora o perfume. Veja a consideração de valor. Por causa dos valores monetários da oferta, ele se perde no valor do significado da adoração. Se Jesus não for o valor maior da sua vida, você vai dar mais valor ao dinheiro do que ao reino. Se Jesus não for o maior valor da sua vida, você vai dar valor às coisas materiais e não às coisas espirituais. Enquanto você não entender que a questão é o seu coração e não o dinheiro, e que não são valores, mas é o valor, você vai perder a sua vida. Você vai desperdiçar a sua vida. Maria se entregou. Eu quero muito a sua atenção para essa hora. Maria se entregou por alto preço, enquanto beijava os pés de Jesus. E Judas entregou a Jesus por 30 moedas, enquanto beijava o seu rosto. Bom, eu coloquei essa frase aqui para que você possa fazer uma consideração junto comigo. Você vai ver ali, Maria se entregou por alto preço, enquanto beijava os pés de Jesus. Judas, então compare Maria e Judas. Maria entregou, Judas entregou. Alto preço, 30 moedas. Judas beijou o rosto. Maria beijou os pés. Por que Judas beijou o rosto? Por que Maria beijou os pés? Porque o Judas, ele era íntimo de Jesus. O Judas já tinha liberdade, o Judas tinha acesso, andava com ele. Então ele podia beijar no rosto, porque relacionamento próximo. Então ele vai usar uma linguagem de muita intimidade, dizendo: eu tenho acesso aqui, eu dou um beijo nele, e dessa maneira todos vão saber que é ele. A Maria não. A Maria, ela vai aos pés, porque ela não se sente digna. Ela não se sente capaz de se aproximar demais dele. Então ela vai na parte do seu corpo em que ela se torne mais distante. Ela considera que ela não é apta, não é capaz, que ela não tem direitos. Então ela simplesmente vai na parte mais baixa, aos pés de Jesus. Sabe que às vezes a gente se acha íntimo demais porque a gente é crente? A gente acha que nós somos próximos demais, conhecemos demais, nós já temos muito tempo de convivência com Jesus. E é por isso que muitas vezes nós nos perdemos num ambiente da adoração, num ambiente da intimidade, quando o nosso coração vai se tornando cada vez mais egoísta, cada vez mais distante, cada vez menos generoso, cada vez menos apaixonado, cada vez menos amante de Jesus. Mas eu quero que você volte para essa frase. Volta a frase, por favor. Eu quero que você considere. Você consegue entender? Quando eu coloco essas duas frases, é quase tudo a mesma coisa. É a Maria, é o Judas, entregou, alto preço, há um outro preço ali definido. Tem beijo dos dois lados, tem entrega dos dois lados. Agora você consegue compreender como é possível fazer coisas tão parecidas de maneira completamente diferentes? Sabe que você consegue hoje ter a sensibilidade dentro do seu coração e do seu espírito que é possível cantar do mesmo jeito, levantar a mão do mesmo jeito, orar do mesmo jeito, ter movimentos espirituais do mesmo jeito, mas com atitudes completamente diferentes, de acordo com o coração que nós temos? A verdadeira intimidade estava em Maria, não estava em Judas. As pessoas mais íntimas de Jesus estão nos seus pés. As pessoas mais íntimas de Jesus são aquelas que descem. O gesto pode parecer de amor, mas o coração, se o coração for egoísta, não há verdadeiro amor. Há uma mentira. Judas mente quando ele afirma ter uma causa de valor mais importante para que o perfume fosse usado. Ele mente ao expressar intimidade. Ele não é íntimo de Jesus, ele não ama Jesus, ele não tem relação nenhuma com Jesus. O seu coração não está ligado a Jesus.
Maria dá um beijo de generosidade e amor, e Judas dá um beijo de egoísmo e traição. De que maneira nós nos aproximamos de Jesus? Judas dá um beijo para receber moedas. Maria, ela simplesmente oferece tudo que tem. Eu pergunto para você, o que está por detrás das coisas que você dá? O que está por detrás das coisas que você faz? Para Jesus, na casa de Deus. Você é capaz de perceber a dor revelada no Evangelho de Lucas, capítulo número 22, versículo 48. Porque Jesus vai dizer assim: Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem? No momento de intimidade da ceia, quando ele diz que o Filho do Homem haverá de ser traído por um deles, ele diz assim: com um beijo, você trai o Filho do Homem. Aliás, primeiro ele dá um bocado de pão molhado, ele dá um sinal na ceia. E aí depois, no ato do encontro e da revelação, do ato da traição, a pergunta de Jesus: com um beijo você trai o Filho do Homem? Atos externos não representam o coração de ninguém. Mãos levantadas, expressões de adoração, não revelam o coração de ninguém. O beijo de Judas não revela. Maria deu a Jesus o seu perfume caro, mas Judas vendeu Jesus barato, por 30 moedas. Agora, sabe que é uma coisa surpreendente para nós? Escute isso. A quantia que Judas vai vender Jesus, 30 moedas, é a quantia exata de um escravo. O valor de um escravo custava 30 moedas de prata. E Jesus será vendido por Judas por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Maria tratou Jesus como rei. Judas tratou Jesus como um escravo. Nós temos que escolher hoje de que maneira nós queremos tratar a Jesus. De que maneira nós queremos nos relacionar com Jesus. Que fim triste. Alguém que teve o privilégio de andar com Jesus, conhecer a Jesus, ver a Jesus face a face, andar com Ele todos os dias e não aproveitar a oportunidade. Eu quero perguntar a você: o que você tem feito com a sua oportunidade ao decorrer de todos esses anos andando com Jesus, ouvindo Jesus, conhecendo Jesus? Você tem aproveitado a oportunidade para servi-lo, para adorá-lo, para se entregar a Ele? Judas andava com Jesus, mas não amava Jesus. Imagine 3 anos e meio andando com Jesus e perder a oportunidade de conhecer quem Ele é. Muito ao contrário de repente não ter melhorado, ter piorado. Há quanto tempo você anda com Jesus? E qual é a diferença que andar com Jesus tem feito em sua vida? Me explique. Agora tenho uma pergunta para você, me explique. Como que um crente pode se referir ao seu passado, à sua história de conversão, quem sabe há 10, 20 anos, 30 anos, e olhar com saudade para o seu passado dizendo: ah, mas eu lembro quando eu me converti, eu lembro do tempo do meu primeiro amor. Como nós podemos justificar? Aonde você consegue um argumento bíblico, um argumento de Deus espiritual, para você basear uma definição como essa? Eu lembro do tempo do meu primeiro amor. Se a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Se nós deveríamos de a cada dia amar mais, amá-lo mais, servi-lo mais, nos dedicar mais a Ele, como nós podemos justificar o tempo passado do nosso primeiro amor? Satanás não aprisiona inocentes. A Bíblia diz que Judas era amante do dinheiro, e ele se tornou então uma presa fácil, porque ele era o amante do dinheiro. Não foi por acaso, irmãos, até nós escolhermos a quem servir, até que haja uma definição clara no nosso coração de quem servir, nós corremos o risco de desenvolver um coração egoísta igual ao de Judas, no lugar de ter um coração generoso igual ao de Maria. Jesus nunca quis o seu dinheiro, mas Ele sempre quis o seu coração. Mas o dinheiro sempre foi um teste, uma prova de amor, e sempre será. Porque sempre que os nossos interesses pessoais, eles chocarem com os interesses de Deus,
nós seremos tentados também a vender a Jesus como um escravo, no lugar de ungí-lo como rei. Em cada momento da sua vida, aonde você precisa tomar uma decisão e fazer uma escolha entre os seus valores e os valores de Deus, entre a sua vontade e a vontade de Deus, entre os seus desejos e o desejo de Deus, você será tentado a vender a Jesus por 30 moedas, a trocar a sua bênção, a sua posição, a sua intimidade, a se desfazer dele. Ou você terá a oportunidade de ungí-lo como rei, reconhecê-lo como mais importante, como digno de ser adorado, ser servido, ser reconhecido. Judas tinha um coração dividido, e ele escolheu não se arrepender. E não há salvação sem arrependimento, não há alegria de perdão sem a tristeza do pecado. Ele teve remorso, mas ele não teve arrependimento. Não há salvação, não há conserto, não há salvação para quem não tem consciência de que está perdido. E se nessa noite você está aqui ouvindo essa palavra, durante toda a Bíblia há um clamor, e esse clamor hoje alcança o seu coração e chega aos seus ouvidos, e que chegue ao seu coração: arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra de Deus nos leva ao arrependimento, porque os portais do céu só abrirão para os arrependidos. Não há nada que nos qualifique, não há nada que nos proporcione a entrada nos céus, senão o arrependimento. E eu quero dizer a você que é um servo de Deus, ou você que entra aqui da primeira vez: evangelho é transformação, evangelho é mudança, evangelho não é continuismo melhorado, evangelho é uma revolução radical em nossas vidas. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, novidade de vida, um novo coração, um coração generoso. Porque há uma batalha dentro de nós, há uma batalha entre o egoísmo e a generosidade. Nós temos que decidir entre o egoísmo e a generosidade, ser como o mundo ou ser como Jesus. É o que está diante de nós. Nem tudo não é tudo para mim, mas é tudo através de mim. Então se entregue, quebre o vaso, se derrame. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Todos os movimentos do céu, todos os atos do coração de Deus, eles são planejados. Nós somos abençoados para abençoar. Deus quer nos dar não para nós termos mais, Deus quer nos dar para nós partilharmos. Deus quer nos dar para que nós possamos abençoar as pessoas, abençoar o seu reino, a sua obra. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quando meu coração é generoso e não é egoísta. Uma vida abençoada, querido, não é ter dinheiro. Uma vida abençoada é ter família. Uma vida abençoada é ter filhos abençoados, relacionamentos abençoados, uma saúde abençoada. Uma vida abençoada é servir a Jesus, é compreender o valor de Jesus, do reino de Jesus. Deus diz que nós temos que escolher a quem vamos servir. E você tem que fazer uma escolha na sua vida. Existe uma entidade espiritual maligna chamada Mamon. Por muitas vezes já falei isso aqui, que induz as pessoas a escolherem servir ao dinheiro de maneira egoísta. Eu sempre quero ser satisfeito, sempre quero ter mais, eu quero ter mais coisas, e nada me basta. Eu preciso de mais dinheiro e de mais alguma coisa para que eu fique bem. Mas a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor concede favor enquanto eles dormem. E uma coisa que Deus dá ao nosso coração é paz. Qual o preço da paz? Há uma palavra em 1 Reis, capítulo 3, versos 4 e 5, para fazer um paralelo de significado com a entrega da Maria. Diz que Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Para ser muito objetivo, Salomão ele vai inaugurar o templo, e estava decretado em lei que ele precisava fazer uma oferta de um touro, de um boi a Jesus. Mas quando chegou o dia da adoração, ele oferece 1000. E a palavra do Senhor então vai dizer que naquela noite o Senhor disse: peça o que você quiser e eu darei a você. Sabe por quê? Porque Salomão havia demonstrado um coração generoso. Então Deus diz: peça o que quiser, porque o seu coração é generoso.
Eu quero que você entenda o que está por detrás do gesto da Maria, no capítulo 12 de João, quando ela derrama o frasco de perfume nos pés de Jesus. Retrocedendo um pouquinho no capítulo 11, lá está a história da ressurreição de Lázaro, o irmão da Maria. A Maria está se aproximando de Jesus agora, com o seu coração cheio de gratidão. O seu gesto é movido por uma experiência que ela tem com Deus. Ela está se derramando, se entregando, porque 4 dias antes, o seu irmão estava morto. E ela ela sepultou o seu irmão. E depois ela viu Jesus trazer Lázaro de volta entre os mortos. Agora você imagine, perdeu o sentido de valor, o dinheiro. O valor do perfume já não faz mais nenhum sentido diante do valor de Jesus, que trouxe seu irmão de volta à vida. Isso significa gratidão, isso significa reconhecimento. Maria está dizendo: eu não me importo mais quanto custa esse perfume, quando eu olho para o meu irmão Lázaro vivo de volta, quando eu vejo que a vida me foi dada de volta. E talvez você diga: bom, então eu preciso pensar muito bem, né, nas ofertas que eu vou dar. Eu vou esperar algum morto ressuscitar na minha família. Mas deixa eu contar uma história profunda para você, trazer uma palavra profunda ao seu coração. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A Bíblia diz que você estava morto nos seus pecados, pelas suas transgressões, mas Jesus gerou a vida, Jesus te deu a vida. Hoje eu estou dizendo a você: você tem o maior motivo para ter um coração generoso, você tem todos os motivos para dar o seu melhor perfume, porque você viu a morte e conheceu a vida através de Jesus. Então se entregue a Ele em gratidão e em louvor. Tenha um coração grato e generoso diante da presença de Jesus. Para recordar os detalhes do que Maria fez no ato da entrega, Jesus Cristo disse: deixai-a que ela me unja e que ela derrame esse perfume, porque para a minha morte ela está me preparando. Quando Jesus foi crucificado, nos detalhes da história da crucificação, já era a véspera do sabá, a noite já estava caindo, era o fim da tarde. E a Bíblia diz então que apressadamente eles enrolaram Jesus entre os panos e o sepultaram, porque não poderia haver mais sepultamento no sabá, no tempo do descanso, conforme a lei. Então foi tudo feito à correria, às pressas, e haviam rituais, procedimentos que não foram cumpridos. E as mulheres que vão ao encontro da sepultura de Jesus no domingo da ressurreição, elas estão tentando corrigir um problema. Jesus não foi ungido, Jesus não foi preparado com as especiarias, ele não foi perfumado ao ser sepultado conforme a tradição judaica. E elas estão tentando resolver esse problema, mas Jesus disse que Maria se antecipou e fez isso. Maria foi a única mulher que pôde ungir a Jesus. Sabe por que eu lhe digo isso? Quando você oferece uma oferta para Jesus, você não tem dimensão do alcance, do poder e do significado da sua oferta. O que você entrega hoje talvez seja oculto diante dos seus olhos, mas será revelado no futuro, de acordo com os propósitos de Deus. Eu quero encerrar essa palavra. E eu fico pensando que Maria deve ter sentido naquele dia, onde ela toma uma decisão de entregar o seu perfume, um vaso de alabastro, e ela está olhando para aquele perfume caríssimo e perguntando a si mesma, porque como todo ser humano, ela está lutando contra o seu egoísmo. Posso? Devo? Vou fazer isso? Entregar esse perfume tão caro? Até que ela diz: sim, Senhor, eu vou entregar esse perfume e vou derramar completamente a Ele. Então ela não calcula a quantidade que ela vai derramar, ela não calcula o preço, ela não faz conta, mas ela derrama tudo exageradamente. Mas deixa eu lhe contar uma coisa, filho. Está fora da nossa cultura. As mulheres guardavam esse perfume para a sua noite de núpcias, para entregar para o seu noivo, para entregar para o seu amado. E aí a Maria vai fazer uma coisa muito extravagante. A palavra de Deus diz que ela vai soltar os seus cabelos,
para enxugar os pés de Jesus. E isso era uma desonra para uma mulher. Uma mulher só podia soltar os seus cabelos na intimidade do quarto para o seu marido, para o seu amado. Uma mulher de respeito não soltaria os seus cabelos publicamente. O cabelo solto de uma mulher era uma desonra, mas para o seu marido era um presente de intimidade. Mas quando Maria está diante de Jesus, ela sabe, Ele é o seu amado. Quando Maria está diante de Jesus, ela diz, a honra não é minha, a honra é dele. E não importa que as pessoas pensem de mim, eu só me importo que Ele saiba de mim, que eu tanto o amo. E ela se expressa. E ela abre então o seu coração, e ela abre o seu frasco de perfume, e ela arrisca a sua reputação. Ela se torna vulnerável, ela se expõe a ser rejeitada, a ser reprovada, a ser repreendida. Mas ela não está preocupada com nada que venha do lado de fora, porque ela está diante de Jesus. Um amor extraordinário pode ser mal compreendido pelas pessoas, mas jamais por aquele que é amado. E ela só quer alcançar o coração de Jesus. E Jesus diz, deixai-a. Deixa eu lhe dizer, querido, ainda que os discípulos estivessem reprovando a entrega da Maria, Jesus estava respaldando a adoração dela. Jesus está respaldando a entrega dela, dizendo, deixai-a, deixai que me adore, deixai que me prepare, que me unge, que me consagre como rei. Eu quero que você entenda isso, querido. Jesus sempre vai te respaldar na sua entrega, no seu ato de amor e generosidade. Garanto a você, a sua entrega, a sua oferta sempre será respaldada por Jesus. Derrame o seu coração, exagere demais, entregue mais, faça mais e seja mais. Quero encerrar essa palavra, ministério de louvor. Olha, essa noite não é uma noite comum. Não veja essa noite como uma noite comum, uma noite como as outras. É uma noite onde você precisa fazer mais. É uma noite onde você precisa entregar mais e você precisa ir além. Maria quebrou as regras para ficar com Jesus. Quem sabe hoje você tem que quebrar alguma regra dentro do seu coração, quebrar alguma barreira dentro do seu coração. Maria tinha muitas barreiras, barreiras culturais, barreiras religiosas, a barreira do próprio egoísmo, do valor do perfume. Ela quebra todas as barreiras. Quebre barreiras, quebre preconceitos. Você está pronto hoje a fazer a mesma coisa que Maria? Abrir o seu coração, derramar a sua vida, dar o maior valor a Jesus. Talvez você tenha conhecido a Jesus como o Salvador. Talvez como um servo de Deus você esteja aqui, conheça Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Está faltando alguma coisa para você. Bem, e ao final dessa mensagem você precisa saber de uma coisa. Durante toda a caminhada de Judas com Jesus, não houve um só momento, não há um só relato, não há uma única declaração aonde Judas declare Jesus como Senhor. Não há um momento aonde Jesus seja tratado por Judas como Senhor. Todas as vezes Judas o chamava de mestre. Quando você aprende de Jesus, mas quando você não se submete a Jesus, você corre um sério risco de perder a sua vida. Se Jesus não for o Senhor, qualquer outra relação que você tenha com Ele nunca será o bastante, nunca será o suficiente. O que significa dizer Senhor? Igreja de pé. Judas nunca foi capaz de declarar e reconhecer Jesus como Senhor. Em todo o Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador por 16 vezes. Em todo o Novo Testamento, Jesus é chamado de Mestre 64 vezes. Mas no Novo Testamento, Jesus é declarado Senhor 650 vezes. A maneira principal, a identidade principal de Jesus no Novo Testamento não é Salvador, não é Mestre. A identidade principal de Jesus no Novo Testamento, na revelação da igreja, é Senhor. A maneira como Jesus quer ser visto por você é como Senhor e não apenas como o seu Salvador. E o que significa dizer Senhor? Quando você faz de Jesus Senhor, quando você derrama o seu perfume aos pés dele,
Quando você se coloca como servo, reconhecendo que Ele é o Senhor, você diz: Ele é o soberano, Ele é o Rei, Ele é o absoluto, Ele é aquele que está acima de mim, portanto no trono. Ele não é manobrado, Ele não é manipulado pelos meus desejos, as minhas vontades, as minhas opções e escolhas. Ele não é pressionado por aquilo que eu faço, nem por aquilo que eu quero. Ele não é pressionado pelas minhas orações, porque Ele é Senhor. Ele não aceita obediência parcial, Ele não aceita dedicação parcial, Ele não aceita apenas um louvor, uma adoração pela metade. Diante dEle todo joelho se dobrará, diante dEle toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o centro da história, Ele é o eixo da história, Ele é a razão de todas as coisas, Ele é aquele que é o princípio e o final de toda a história, Ele é aquele que governa as nações, levanta reinos e abala reinos, Ele exalta reis, destrona reis. Ele é aquele a qual todas as coisas no céu e na terra vão convergir diante dele. Ele é aquele que tem o poder, a honra e a glória. Ele é aquele que é o dono da igreja, Ele é aquele que é o fundamento da igreja, a pedra principal. Ele é a própria rocha, Ele é o Senhor da igreja. Ele não é apenas Salvador, Ele tem uma postura mais elevada, acima dos anjos, acima dos querubins. Ele está entronizado, e a palavra do Senhor diz: se eu confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, e que o meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. A saber, com a minha boca eu declaro justiça, e com o meu coração eu creio para a salvação. Então, querido, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse que não existe outro nome além do seu nome. Não há outro Deus fora de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A sua língua confesse, que a sua língua confesse, que os seus joelhos se dobrem diante dele. Ah, querido, desejar apenas o Salvador é querer ter, é querer receber salvação, receber graça, mas reconhecer Jesus como Senhor é dar para Ele, é reconhecê-lo, é se oferecer, é se derramar, é se entregar, é ir além, é tomar o vaso, é quebrar o vaso, é derramar o vaso, é ter um coração generoso e não egoísta. Quando eu quero Jesus como meu Salvador, eu espero ganhar dele. Quando eu declaro que Ele é o meu Senhor, é tudo para Ele, é o meu coração que é dele. Ninguém pode servir a dois senhores. Escolham hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, se o dinheiro é Deus, seguiu. Faça a sua escolha. Eu e a minha casa, eu escolhi servir ao Senhor. Ele é o Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não há outro nome, não há ninguém além dele. Acima de tudo, acima de todos, Jesus Cristo é o Senhor. E se nessa noite alguém deseja reconhecê-lo como Salvador e Senhor da sua vida, se nessa noite alguém quer se libertar do jugo opressor, do materialismo, dessa loucura de me sentir insatisfeito porque eu não tenho, eu quero que hoje você abra o seu coração para receber o valor maior da sua vida. Jesus Cristo é o valor maior. Só Ele preenche o vazio do seu coração. Só Ele te completa. Só Ele te satisfaz. Compre um carro novo, compre uma casa nova, viaje, faça o que você quiser. Nada disso é proibido, mas nada disso vai preencher o teu coração. Mas receba Jesus hoje e você não sentirá mais falta de nada, porque Jesus vai completar a sua vida, vai saciar o seu ser. Ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo. Ele é a água da vida que brota, é uma fonte inesgotável para o seu coração. Enquanto você estiver buscando em coisas materiais, você sempre estará insatisfeito. Mas Jesus é satisfação plena. Quero que você saia do seu lugar enquanto o ministério de louvor vai cantar. Você, servo de Deus, venha declarar Jesus como o Senhor da sua vida.
Você que talvez tenha que romper uma luta interna, todos nós, entre o egoísmo e a generosidade. Você que hoje quer derramar perfume. Sabe, você que quer ungí-lo como rei. Você que nessa noite entende que ele merece ser honrado, merece ser adorado. Vem derramar o seu perfume para Jesus, filho de Deus, servo de Deus. E dessa maneira você vai encorajar pessoas hoje a tomar uma decisão ao lado de Jesus, para que não se sintam sozinhas aqui na frente. Então você dê o primeiro passo para ungir Jesus como rei. Quem sabe você vai vir junto com a sua esposa, com a sua família, ao altar de Deus, para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória. Eu quero adorá-lo com todo o meu ser, derramar todo o meu perfume. Mas talvez você hoje esteja aqui, visitando essa igreja, precisando se conectar com Jesus o Senhor. Vem entregar o seu coração, vem derramar a sua vida para Jesus. Diga assim: eu quero me entregar. Vem se entregar. Vem quebrar o seu vaso. Faz como Maria, um amor extraordinário, uma entrega total. Sai do seu lugar, querido, venha para cá. A entrega é aos pés de Jesus. Que perfume é esse tão caro, que você imagina que deve economizá-lo, retê-lo, ao invés de derramar aos pés de Jesus? Vem derramar aos pés do amado. Mais do que as coisas materiais e humanas, mais do que o dinheiro, ame Jesus. O que para muitos é um desperdício, para nós é glória. O que para muitos é exagero, para nós é a glória. Derramar a vida aos pés de Jesus. Vem derramar, querido, vem derramar a sua vida. Venha manifestar o que vale para você. Venha dizer a Ele qual é o valor maior da sua vida. Há alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Há alguém que hoje quer se render diante do Salvador e Senhor. Sai do seu lugar e venha. Venha se derramar aos pés de Jesus. Venha declarar como o amado do seu coração, o amado da sua vida. Toma essa decisão hoje. Egoísmo não, generosidade sim. Generosamente eu me derramo aos pés do meu Jesus. Alguém hoje ainda aqui, precisando tomar uma decisão, precisando se entregar a Jesus, aos pés de Jesus. Venha aqui, eu quero orar pela sua vida. Pai querido, Pai amado, nessa noite nós queremos declarar diante do Senhor: Tu és o amado do nosso coração. Todos nós travamos uma luta aqui dentro de nós, entre os valores dessa vida e o valor maior da nossa alma. Mas eu quero pedir ao Senhor ajuda. Ajuda-nos, ó Deus,
a nos definirmos a quem servir, porque não podemos servir a dois senhores. Liberta-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, livra-nos de nós mesmos, dos nossos anseios, dos nossos valores pervertidos, errados, da nossa futilidade, vaidade, Pai, da nossa economia. Queremos Te reconhecer como digno de ser ungido como Rei, adorado como Senhor. Queremos nos desprender dos valores dessa vida, para Te reconhecer, ó Deus, como o mais importante, como a prioridade do nosso ser. Pai, livra-nos dos embaraços dessa vida, para que possamos o multiplicar, conquistar e crescer. Que o nosso coração seja generoso, e que nessa noite, ó Deus, generosamente o nosso coração se derrame, não de maneira fracionada, não pela metade, não em partes, não em conta-gotas, mas que o nosso vaso seja quebrado, para que todo o nosso ser seja derramado diante da Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem validado a nossa entrega, validado a nossa adoração, respaldado a nossa oferta. Bendito seja o nome do Senhor, e que cada pessoa que está aqui, derramando as suas lágrimas, derramando a sua oferta, derramando o seu coração, Pai, respalda cada gesto, respalda cada atitude, e recebe como recebeu Maria, e honra, ó Deus, as Marias que estão aqui. Honra, ó Deus, os vasos que são derramados na Tua presença, e que venha a Tua glória, Pai. Venha a Tua glória como resposta da oferta, resposta da entrega, validando cada adorador, cada adoradora. Em nome de Jesus, abre os céus sobre os Teus servos e derrama a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia.